Hoje, dia 8 de setembro de 2022, faleceu a Rainha Elizabeth II, em sua residência de férias no castelo de Balmoral, na Escócia. Fizemos esse vídeo para contar um pouquinho sobre a sua história e trajetória na monarquia britânica. Mas antes da gente começar, se você gosta de cultura, história e entretenimento, se inscreva no canal. Estamos sempre compartilhando novos conteúdos por aqui. Dito isso, vamos para o vídeo. Elizabeth Alexandra Mary, conhecida a partir de 1952 como Rainha Elizabeth II, nasceu no dia 21 de abril de 1926 em Londres, continente europeu. Na época, seu avô, George VI, era rei do Reino Unido. Seu pai, Albert Frederick Arthur George, o Duque de York, era o segundo na linha da sucessão ao trono inglês. Seguindo a tradição, Elizabeth foi batizada em uma igreja anglicana em seu nascimento. Seguiu os estudos rigorosamente e teve uma vida regrada e seguindo os costumes e rotinas reais. Uma curiosidade é que Elizabeth tinha pouca probabilidade de assumir o trono, uma vez que seu tio herdaria o trono após a morte de seu avô, que foi exatamente o que aconteceu. O que ninguém esperava é que após a morte do rei Jorge VI, em 1963, seu tio, Eduardo VIII, abdicaria o trono em menos de um ano, para se casar com uma mulher norte-americana que era divorciada. Como você deve imaginar, o conservadorismo e a sociedade britânica jamais aceitariam o matrimônio. Com esse fato, o pai da rainha Elizabeth assume o trono no dia 11 de dezembro de 1936. Os pais de Elizabeth tiveram duas filhas. Ela, por ser a primogênita, ou seja, por ter nascido primeiro, era próxima na linha da sucessão da coroa real. Vale lembrar que se porventura seus pais tivessem um filho homem, mesmo que caçula, ele passaria à frente de Elizabeth e herdaria o trono. O que algumas pessoas não sabem é que antes de se tornar rainha, Elizabeth exerceu o ofício de motorista e mecânica. Isso aconteceu durante o período da Segunda Guerra Mundial, quando fez parte de um grupo de mulheres voluntárias que serviram com diferentes funções o exército britânico. Em entrevista, Elizabeth contou que no fim da Segunda Guerra Mundial saiu pelas ruas com sua irmã para comemorar a vitória dos aliados contra a Alemanha. Outra curiosidade que poucas pessoas sabem é que a Rainha Elizabeth e o Príncipe Philip, seu marido, eram primos de segundo grau. O casamento entre membros de uma mesma família é comum na monarquia. Se casaram no dia 20 de novembro de 1947. O casamento gerou controvérsias, uma vez que Philip tinha alguns parentes com associações nazistas. Um outro fato curioso é que antes do casamento, Philip era príncipe da Grécia e da Dinamarca. Por conta do matrimônio, foi obrigado a abrir mão do título da coroa dinamarquesa e grega, além de ser batizado na igreja anglicana. Juntos tiveram 4 filhos: Charles, Anne, Andrew e Edward. No dia 6 de fevereiro de 1925, aos 25 anos de idade, Elizabeth se torna rainha após a morte do seu pai, que lutava contra um câncer de pulmão. Os preparativos para a coroação de Elizabeth duraram quase um ano. A cerimônia de coroação aconteceu em 2 de julho de 1953 e foi a primeira a ser televisionada. Durante todo o seu reinado, teve uma postura extremamente discreta, evitando aparições públicas frequentes, além de não ter o costume de realizar entrevistas. Em junho de 2022, ao completar 70 anos no poder, os ingleses comemoraram por 4 dias o Jubileu de Platina da Rainha, com desfile militar, sobrevoo da Força Aérea Britânica, missa em ação de graças e um show no Palácio de Buckingham, com participação de grandes nomes da música inglesa. Com a morte da Rainha Elizabeth II, seu filho Charles, com 73 anos, se tornará o novo rei do Reino Unido. A coroação pode levar alguns meses para acontecer e tudo indica que será televisionada. Gostou de conhecer um pouquinho a história da Rainha Elizabeth II? Acompanhe nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Os links estão na descrição. Até a próxima!